Hoje vamos falar sobre a tragédia ambiental de Petrópolis que provocou a morte de mais de 200 pessoas. E vamos comparar também com deslizamentos semelhantes que houve aqui no Morro do Macaco na década de 80, na cidade de Vitória. Nós vamos ouvir a opinião de especialistas na área de geologia e de geografia. Petrópolis está localizado na Serra do Mar, né, que é uma serra importante que a gente tem aqui na região sudeste, uma serra importante do ponto de vista tectônico, apresenta declividades acentuadas, né, é composta essencialmente de gnáisses granitóides da era proterozoica, mas a gente tem um manto de intemperismo que a gente chama, né, na verdade é uma cobertura quaternária muito espessa ali, né, então tem uma cobertura de solo muito espessa. E dependendo desse tipo de solo, né, obviamente, e atrelado a isso a quantidade de chuva na região e a declividade, vários movimentos de massa, né, que são caracterizados, podem ocorrer, que é o que acontece, né? Naturalmente, isso já acontece na natureza, acontece em locais mesmo não habitados, mas quando acaba afetando os locais habitados, se torna um problema, né? São as áreas de risco consideradas, né? E pode apresentar, quando infiltrada essa água, né? Quando ela pode atingir um limiar ali desse solo, pode ocorrer esses processos de movimento de massa. Além disso, né, Luísa, a gente vê que são muitas rochas expostas. Na verdade, como eu disse, a gente tem a rocha-sã, né? Que é a rocha exposta, que você está chamando aí, a rocha-sã, a rocha dura aparecendo. Mas a gente tem essa cobertura pedológica, né, que são os solos, uma cobertura bastante expressiva, né? Essas rochas, como eu falei, né, essa serra, na verdade, ela tem uma característica importante tectônica, então é uma serra que apresenta vários fraturamentos também. Mas esse solo, né, os vários tipos de solo que a gente tem ali na Serra do Mar, na verdade, dependendo do tipo de solo que apresenta, as características específicas do solo, as características químicas, físicas do solo, quando isso em contato com a água, pode acarretar um processo geológico, geomorfológico, que a gente chama de movimento de massa, né? Mas, assim, não dá para a gente considerar só a chuva, só a rocha, só o tipo de solo, nem só a declividade. Então, é um conjunto de fatores, né? É uma região já historicamente conhecida por esse tipo de processo que acontece, né, naturalmente ali na região, né? Acho que em 2011 a gente teve um episódio ali próximo, né, que nós tivemos quase 1.000 mortos, né, foram 900 mortos mais ou menos na época. E é uma região, quando a gente passa por ali, a gente observa essas cicatrizes do escorregamento que a gente chama, né, que são as marcas que deixaram, né? Então o processo aconteceu e ficam aquelas marcas ali no relevo, né? Então é um relevo considerado relativamente alto, declivoso, e que apresentam uma heterogeneidade, né, tanto do solo quanto da rocha, quanto da estrutura, e isso, junto com a chuva, traz alguns problemas do ponto de vista social, né? Tem algumas características semelhantes, né? Assim, não tanto, né? Mas tem rochas sãs, né? Como a Luísa bem colocou aqui. Exatamente. Mas Vitória, por exemplo, como lá em Petrópolis, Vitória tem um maciço central, né? E depois os morros, né? Os morros isolados, né? Que são, antigamente era um arquipélago, eram ilhas, né? E o terreno quaternário tem um maciço central, depois os outros morros que na realidade eram ilhas que foram juntadas tudo ali, que veio formar a ilha de Vitória. Mas o que nos levou a Vitória antecipar todo esse estudo, evitar novas tragédias, como a de 1º de janeiro de 1985, a questão do Morro do Macaco, né, que Sim, ocasionou... Foi marcante. Perdeu mais da vida, se perderam ali, no Morro do Macaco. E, a partir de 85, começaram a se preocupar, porque já estava havendo uma ocupação em massa das impostas de Vitória. Então, veio a preocupação. O primeiro estudo de Vitória veio em 1985. A contenção de encosta é um serviço muito caro. Está vendo? Que Vitória tem muitos matacões, né? São aquelas pedras redondas, né? E são frágeis de rolar. E os solos, muita parte desnudo. E as ocupações eram justamente nessas áreas.
Então, juntou eu e minha equipe técnica, fizemos um estudo alternativo de recuperação de encostas. O que foi esse estudo? Seria reflorestamento de encosta. Então, mapeamos todas as áreas que estavam desnudas, porque Vitória era uma área rural, pelo próprio Pederúcio tinha muita área rural, era coberta de capim-colonhão. E o capim-colonhão pegava fogo umas 2 vezes por ano. E quando esse fogo vinha, o solo ficava desnudo. Então, já tinha essa erosão. Então, foi feito um mapeamento dessas encostas, e junto com a parceria com a Vale do Rio Doce, a Floresta Rio Doce, foi feito o reflorestamento de todas essas áreas que estavam desocupadas. E nesse processo, nós colocamos nas encostas 800 mil mudas de árvore em Vitória. Com a colocação dessas árvores de encosta, nós usamos uma estratégia. Transformamos todas essas áreas reflorestadas em áreas verdes especiais, uma categoria do município como de área de preservação permanente. Então, isso nós evitamos invasões. Exatamente, evitamos a ocupação. E começamos a fazer um trabalho de educação ambiental. Outro problema que tinha era lixo em costa. O que aconteceu lá em Petrópolis, o que inundou a cidade foi o lixo que desceu da encosta. Muito lixo. Então, outra medida adotada em Vitória, coleta nos morros de Vitória, para evitar que esse lixo vinha a ser caiado pelas chuvas. Então, nós entramos num trabalho preventivo. Vitória fez isso preventivo. E depois veio o projeto Terra. O que seria o projeto Terra? Retirar o pessoal que estava na área de risco, com as casas, fazer um reassentamento dessa população. Então, evitaria um deslizamento dessas encostas. Então, esse reflorestamento foi preservado e também a retirada do pessoal da área de risco através do projeto Promorar. Então, foi um trabalho, um aprendizado que Vitória teve. Hoje não temos tanto problema de deslizamento, porque nós tivemos um primeiro exemplo e procuramos fazer um trabalho preventivo. E também foi feita alguma recuperação de cortina atirantada, né? Você pode ver pela Leitão da Silva fora, tem muita cortina atirantada para segurar algumas rochas, também para evitar o quê? O deslocamento dessas rochas nas ruas de Vitória, nos morros de Vitória, foi feito esse trabalho também, entendendo? Esse trabalho foi muito importante, quer dizer, Vitória teve como prioridade as encostas, quer dizer, dar qualidade de vida para a população. Eu, como fiquei 40 anos, acompanhei todo esse processo e hoje eu vejo que está lá como foi importante esse trabalho de prevenção. E prevenção, aos poucos, tá certo? De aplicação de um recurso técnico que veio do Banco Mundial, logicamente um financiamento a fundo perdido do Banco Mundial, conseguimos colocar a Vitória na frente nessa parte de reflorestamento de encosta e de contenção de encosta. É nítido que existe um risco implícito, né? Um risco iminente de desastres como esse que vem acontecendo numa cidade como Petrópolis, né? E para o futuro, numa cidade como essa? Vitória, né, atualmente tem, na verdade, vários municípios do Espírito Santo já tem um mapa, a gente chama mapa de risco geológico, né? Que são áreas delimitadas, consideradas de risco para a população. É aquela velha história, né? A gente precisa trabalhar com prevenção, não esperar as coisas acontecerem para poder tomar alguma providência. Nesse caso, especificamente, essas áreas de risco elas devem ser respeitadas, né? Então, assim, o governo ele deve pensar em alguma estratégia, porque é uma área de extremamente risco, aquela região ali que aconteceu esse episódio de Petrópolis, né? Isso está muito claro. Todas as características geológicas, geomorfológicas corroboram para isso, e é uma área onde nós temos uma quantidade de precipitação, dependendo da época do ano, considerável, né? Então, vai ter uma recorrência, né? Tem uma recorrência, a gente tem um registro histórico desses acontecimentos. Se você habitar numa encosta, tem uma série de coisas a serem consideradas do ponto de vista da engenharia, a começar por aí. Esse diagnóstico das áreas, algumas áreas já existem, as que não existem têm que ser feitas,
E tem que ter uma política de prevenção e de monitoramento dessas áreas de alguma ação pública para poder impedir que essas pessoas continuem, que algumas ainda continuam morando em locais onde aconteceu já está enchente em cima de enchente, né? Em Petrópolis acontece muito isso. Então tem que começar a ter um olhar um pouco mais crítico com relação a isso. Aqui em Vitória nós tivemos um exemplo do Morro Conquista. Então o que foi feito? Nós fizemos, através do Projeto Terra, o cadastramento de todas as famílias que estavam em área de risco. Tá? Todo mundo foi cadastrado. E esse pessoal foi retirado e foi para um aluguel social, quer dizer, a prefeitura colocou ele no imóvel, um aluguel social, pagando o aluguel para ele, enquanto o Projeto Terra construía, através do Promorar, as casas. Esse pessoal, que estava na encosta, foram para o Promorar. Elas foram retiradas. E proibido a construção dali, foram demolidas barracos, demolidas as casas, quer dizer, no modo preventivo, e foram retiradas. Era uma área que não podia ser ocupada. Antes que ocorresse uma tragédia, elas foram, obrigatoriamente, foram retiradas. Mas através de uma conversa social, tá certo? Tiraram elas, pagaram um aluguel social, e depois, através da construção do projeto Promorar, ela foi feito assentamento em casas dignas, né? Mas foi retirado. Todo o pessoal de Conquista foi retirado da encosta, quer dizer, e esse local que foi retirado, houve um reflorestamento. Primeira coisa que nós fazemos, retiramos a família, entramos com reflorestamento, para que não haja mais ocupação. Quer dizer, são medidas preventivas que outra cidade pode tomar. O Projeto Terra foi considerado aí pelas Nações Unidas aí como um dos projetos modelos, né? Foi premiado. Obrigado, gente.